Você vai ouvir agora o momento da Palavra de Deus. Mensagem da Palavra de Deus com o seguinte tema: o conhecimento da prática e teoria. Você vai ouvir agora o momento da Palavra de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dada ao Deus que fez o céu e a terra. Vamos nessa hora, sem mais demora, abrir a Bíblia em Tiago capítulo 1, do versículo 19 ao 27. Nós vamos ministrar nessa tarde com o seguinte tema: o conhecimento da prática e da teoria. Aleluia, glórias a Deus. O título diz sobre a prática da palavra de Deus. O tema é o conhecimento da prática e da teoria. E a Bíblia diz assim em Tiago, do capítulo 1, do versículo 19 ao 27, que diz assim a palavra do Senhor: Sabei isto, meus irmãos amados, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícias, recebei com mansidão a palavra em vós, enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sedes cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao seu espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi a si logo se contemplando, e entendendo que aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisto persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazendo a obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vão. E a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardai-vos da corrupção do mundo. Aleluia, glórias a Deus. O conhecimento da prática e da teoria. Já dá para entender na íntegra o que nós vamos falar nesta tarde. Lendo a Bíblia, eu entendo que aquilo que eu conheço de teoria, também tenho que praticar na prática. Entendendo que, para que você possa compreender muito bem, é viver aquilo que eu prego e pregar aquilo que eu vivo. Entenda que muitos pregam a Jesus Cristo por inveja, muitos pregam a Jesus Cristo por porfias, muitos pregam a Jesus Cristo com discursos vãos, mas aqueles que pregam e praticam e vivem aquilo que pregam serão galardoados por Deus nos altos céus. Mas entendemos que muitas pessoas têm se levantado para pregar o Evangelho, e alguns se levantam para pregar distorcendo aquilo que o Senhor deixou escrito para todos nós. Por isso que temos que conhecer a prática e a teoria. Porque se nós não tivermos conhecimento da palavra de Deus, o que ela diz e o que ela quer nos ensinar, nós seremos enganados e não vamos chegar aonde Deus quer.
A Bíblia diz de pessoas que começaram no espírito e terminaram na carne. Assim são pessoas que começam e não terminam aquilo que começa. Eles começam a se conformar com as coisas deste mundo e a dizer, não, nem tudo é o que está escrito. A Bíblia diz, se nós não conhecermos bem o nosso Deus e a palavra que Ele deixou para nós, nós seremos enganados até com as coisas deste mundo, até com a ira do Satanás do inferno, porque vai usar alguém até mais próximo para te afrontar. E você não vai entender, não vai compreender, vai achar que é verdade, é isso mesmo. Já estou tanto tempo na igreja, não vejo nada acontecer, não vejo nada dar andamento. Entenda, só de você ser salvo e a sua alma ser livre do inferno já é alguma coisa. Os homens naturais, eles vivem para esta vida. Eles não vivem para morar no céu. Porque se eles vivessem para morar no céu, estariam constantemente em ligação com Deus, estariam constantemente em adoração, estariam constantemente exaltando só Ele, estando na casa dele, pregando, evangelizando, dizendo que Deus é Deus e o resto é mal. Aleluia, glórias a Deus. Mas contra as afrontas nós recebemos. Entenda, o tempo de Deus não é o nosso tempo. E aquele que te persegue, o Senhor vai perseguir ele. Deus vai perseguir ele e vai pegar pelo colarinho, ele ou ela. Porque a Bíblia diz que por um caminho você irá, e por 7 caminhos teus inimigos vão fugir diante de ti. Porque você serve ao Deus que fez o céu e a terra. Uma vez servindo a Deus, tem que se esforçar e meditar diariamente na palavra dele, conhecendo a prática, conhecendo a teoria, conhecendo aquilo que Deus tem preparado para todos nós. Porque entendemos que desde o início da criação até os tempos de hoje, eu nunca vou deixar de dizer isso, porque é o que está escrito. Desde o início da criação até os dias de hoje, qual é a data de hoje? 29/4/2005, dia de hoje, e o dia do mais à frente, o futuro mais à frente, do que há por vir. Deus tem trabalhado de diversas maneiras, para que você e eu venhamos a se despertar para o plano da salvação. Mas como nós vamos se despertar? Ouvindo a palavra de Deus. Se não buscarmos a conhecer essa prática e essa teoria, muitos até na prática tropeçarão. Porque diz a palavra de Deus, versículo 19 diz assim: sabeis, meus irmãos amados, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Aqui está dizendo tardio para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Tudo tardio, quer dizer, meditar naquilo que você está ouvindo, meditar naquilo que você vai falar e meditar antes de se irar, porque a Bíblia diz que por todas estas coisas Deus te trará juízo. E quantas pessoas, irmão, começam a falar coisa que não convém, aí dizem que não, que a Bíblia não é tudo isso, que não precisa meditar tanto assim, que senão é coisa de louco, é coisa de maluco, de fanático, não precisa ser conforme está escrito. Mas entenda, a Bíblia diz, e Jesus Cristo falou, que nenhum tio seria tirado da lei. Ele tinha vindo para cumprir, não para abolir. Ele veio para cumprir e tirar alguns exageros dos escribas e fariseus, que vinha contradição de homens e invalidava a palavra de Deus. É o que está acontecendo no nosso meio. Quanto exagero, quanto recesso, que é tradição de homens que está invalidando a palavra de Deus. Jesus Cristo falou acerca disso. Por isso que diz a palavra do Senhor, tardio para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque por todas essas coisas Deus te trará juízo. Vamos falar no plural, não no singular, para que você entenda. Deus nos trará a juízo, dentro do verbo, nos trará a juízo.
Entenda, é geral. O será o fininho de Deus quando passar, irmão. Não tem branco, não tem preto, não tem azul. Ele passa mesmo e cobra. E Pedro avisou que o julgamento de Deus já começou pela casa de Deus. Esteja tu preparado. Tu que fica brincando aí de ser crente, uma aqui, outra lá, outra cá, outra lá. Uma aqui, outra lá, outra lá, outra aqui. Uma hora você não sabe nem onde está. Esteja tu preparado. Porque a Bíblia diz: esforça-te, tem de bom ânimo, que eu te ajudarei. E devemos meditar a cada dia na palavra de Deus. Versículo 20 diz assim: porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Porque a justiça pertence ao Criador. Para isso nós temos que conhecer a prática e a teoria. A prática daquilo que nós estamos lendo e praticando, vivendo aquilo que nós conhecemos dentro da teoria de Deus. Porque a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Se você não for pelo Espírito, você vai morrer. Agora, se você for pelo Espírito, você vai ter vida e vida com abundância. Aleluia, glórias a Deus. A Bíblia diz em Tiago, ainda dizendo, Tiago 2,19, diz que os demônios creem e estremecem. Até eles creem na palavra de Deus. Imagine só, os demônios creem na palavra de Deus. Satanás uma vez quis se meter a pregador, querendo pregar para Jesus Cristo, dizendo: Jesus, está escrito. E Jesus, também está escrito, meu filho. Se você não sabe, até Satanás se mete a dar uma de pregador. E você não vai pregar por causa de quê? Fica irado com tudo e com todos, mas não fica irado com o teu inimigo espiritual, que está lutando para levar a tua alma para o inferno, está lutando para levar a minha alma para o inferno. Para isso tem que perseverar, tem que buscar a Deus, confiar no Criador, porque aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir até o fim. Aleluia, glórias a Deus. Se você não meditar na palavra de Deus, triste vai ser para você. Porque uma casa estruturada, como diz, só se estrutura na palavra. Porque a hora em que vir o vento, tempestade, tornado, furacão, tu não vai subsistir, tu vai naufragar. Tu vai naufragar. Se não tiver na palavra de Deus, até Satanás vai chegar até você igual um pregador, que nem fez com Jesus Cristo, se apresentou como pregador. E vai vir os demônios que creem também, creem até na pregação de Satanás. Vocês creem na pregação da palavra de Deus, que a Bíblia diz que eles creem na palavra de Deus. Quanto mais na pregação da palavra de Satanás, eles vão atrás. Porque onde vai o mal, as trevas vai tudo atrás. E, meu Deus do céu, aí é uma desgraça total. E se não estivermos apercebidos, seremos enganados por homens também de mente maligna, que não meditam mais na palavra de Deus. Ou quando medita, distorce, diz: não, nem tudo é o que está escrito. Mas a Bíblia diz que só vai para o céu lavado e remido no sangue do Cordeiro. Versículo 21 diz assim: pelo que rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós, enxertada, ao qual pode salvar a vossa alma. Enxertada quer dizer cheio, o teu coração cheio da palavra de Deus, cheio do conhecimento, cheio do entendimento, discernindo tudo e não sendo enganado por ninguém. Porque quando tu tem o conhecimento da palavra de Deus, nem Satanás te engana. Ele pode chegar até como pregador dizendo para você: está escrito, meu filho, não faça isso não. E você está escrito também. Eu posso fazer porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia, glórias a Deus. É a maravilha do céu. Mas entenda, continuando, versículo 22 diz assim: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós com falsos discursos. Eita, quantos falsos discursos no nosso meio. Eles começam a fazer até um showzinho. Já não é nem mais pregação, é show. Inventa daqui, inventa de lá, daqui a pouquinho está colhendo tempestade. Não invente para que não vente, e não semeie tempestade, para não colher
um tornado na sua vida. Tornado quer dizer aquele furacão que leva tudo e sai destruindo tudo que vai pela frente. E se não tiver apercebido, e se nós não tivermos apercebido, nós vamos colher essas coisas. Nós vamos começar a semear vento e vamos colher tempestade. Vamos começar a ver homens inventando as coisas e depois ventando para eles e para aqueles que ouvem, porque tanto quem ensina errado e quem ouve o ensinamento errado, os dois queimarão no inferno. Porque se temos a palavra de Deus, a Bíblia diz: vós tem a unção dos santos, e não há necessário que ninguém vos ensine, nem vos engane, por causa da unção dos santos que há em nós. Por isso que a Bíblia diz: sejam cumpridores da palavra. A Bíblia diz em Tiago 3,17, diz assim: a sabedoria que vem do alto, ela vem do alto, ela desce do céu para cá, sai daqui para aí, e você é abençoado em nome de Jesus. Mas compreendemos que temos que se esforçar, porque até o Deus desse século cega o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça e nem veja a glória de Deus. Eu digo para você uma coisa: se eu fosse desejar completamente o mundo, hoje eu não teria conhecimento de Deus. Porque o que eu deixei para trás, irmão, por causa de Jesus, com certeza eu não tinha nem esse conhecimento que eu tenho hoje. Porque é melhor tu pagar o preço para ter o conhecimento de Deus, do que tu não pagar o preço nenhum e depois queimar no fogo do inferno. Porque isso existe, isso é real. Quantas pessoas que já partiram e uma hora dessas estão em tormenta, vivenciaram, andaram conosco sobre a face da terra, na terra dos viventes, aonde nós estamos agora vivenciando, e partiram sem Jesus Cristo, e estão em maior tormenta, querendo oportunidade de novo, e não tem mais. Porque a oportunidade é uma só. Enquanto há vida, há oportunidade de salvação. E se não aproveitou em vida a oportunidade de salvação, segue-se o juízo. Assim é o tema da mensagem de hoje: o conhecimento da prática e da teoria. A Bíblia diz assim: examinais a Escritura, porque cuidais ter nela a vida eterna. A Bíblia não diz examinar a vida de ninguém. A Bíblia não diz examinar o que não presta. A Bíblia diz examinar as Escrituras. Agora, você quer examinar a vida de alguém? Vai examinar a vida de Jesus. Você vai ver como é que você vai ter vida. Você vai ter vida eterna. Agora, se você não quiser, Deus também não vai nem se queixar, não vai nem esquentar, porque a salvação é no tempo oportuno. É livre-arbítrio. Você pega e agarra a salvação se quiser. Se não quiser, tu sabe que Deus vai te forçar? Vai ficar correndo atrás de você, toma, pega a salvação. Não vai não. É você que tem que se esforçar, eu que tenho que se esforçar. Senão a salvação não. A salvação, ela é dada no tempo oportuno. É a salvação da nossa alma. Não adianta você acender vela preta, não adianta você acender vela azul ou branca, que isso não ilumina a vida de um morto. O que ilumina a nossa vida enquanto estamos em vida é Jesus Cristo. Quando o aceitamos, seguimos eles e congregamos numa igreja, perseverando até o fim, vamos tendo vida. E após partirmos, a vida ainda continua. A vida ainda continua. Mas no versículo 22, quer dizer, o 23 diz assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Agora, o que adianta você conhecer e não viver aquilo que você conhece? Assim são muitas pessoas de nossos tempos. Conhece daqui, conhece dali, conhece a Bíblia até de Gênesis e Apocalipse, mas não vive aquilo que ela prega. É o que diz aqui: tem o conhecimento da prática, tem o conhecimento da teoria. Mas a palavra do Senhor diz assim, que uma vez forem iluminados e perderam a iluminação, e fica impossível eles retornar de novo. A Bíblia que diz, não sou eu que estou dizendo.
Mas em 1 João 2,10 diz assim: vós tenham a unção dos santos, sabei tudo. Em Apocalipse 1,3 diz assim: guardai-vos estas coisas escritas, porque o tempo está próximo. O tempo está próximo. Em Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o varão que medita de dia e de noite na palavra do Senhor. Em Salmos nos diz: como o mancebo purificará o seu caminho, observando conforme a palavra de Deus. Em Provérbio nos diz: o que rejeita a palavra perecerá. De todas as voltas que eu posso dar aqui, falando para você, ministrando, eu posso entrar na vida de José, eu posso entrar na vida de Jó, eu posso entrar na vida de Davi, eu posso entrar contando a vida deles. Eu posso entrar na vida de cada um, contando a vida de cada um. Mas sempre eu vou chegar ao conteúdo e ao pensamento finalizado, que é a palavra de Deus. Sempre eu vou chegar no pensamento que diz: a palavra de Deus dá vida, a palavra de Deus restaura, a palavra de Deus dá conhecimento, a palavra de Deus é que nos vai dar um endereço para o céu. Posso dar vários rodeios e vou chegar sempre à palavra de Deus. Os cientistas rodaram até nos 4 cantos do mundo, fizeram que nem Satanás. De onde tu vem, Satanás? De rodear e passear pela terra. Satanás ficar rodeando e passeando por aí. Os cientistas fizeram a mesma coisa, rodearam daqui, rodearam dali, para tentar comprovar que o homem veio do macaco, e depois chegaram à conclusão, não teve outra. Pesquisa daqui, pesquisa dali, e comprovaram que o homem veio do pó da terra, que do pó nós viemos e ao pó nós vamos retornar. Eles fizeram de um tudo para poder tirar a credibilidade da palavra de Deus e daqueles que ouvem a palavra de Deus. Mas eles chegaram à conclusão que não tem jeito. O homem vem do pó da terra e ao pó vai retornar. Ou você acha que o homem veio do espaço? Você acha que o homem veio de Marte, numa nave espacial? Cuidado com esses ensinamentos por aí. Isso não procede da palavra de Deus. Isso é pensamento animal, conforme diz a palavra do Senhor. Então entenda, ainda que eles busquem, irmão, ainda que eles vão até outros planetas, conforme estão indo aí, Marte, Plutão, Júpiter, sei lá, os planetas que estão indo lá para cima lá, ainda que eles cheguem até em alguma das estrelas lá, mas sempre vão chegar numa conclusão. Eles vão lá em cima e depois vai ter que voltar aqui embaixo e dizer: verdadeiramente a palavra que os crentes usam é do Deus que fez o céu e a terra. Eles vão sempre chegar a essa conclusão. Muitos tentam desfazer a palavra de Deus. Muitos tentam dizer que isso é loucura, isso não existe, isso é só um livro comum, isso é só um livro escrito por homens. Eles tentam invalidar de qualquer jeito, mas sempre chega à conclusão que a palavra de Deus é viva e eficaz, do Deus que fez o céu e a terra. Não tem como fugir. Na hora que Jesus desceu o sermão, irmão, os discípulos, saíram tudo fora, só ficou os 12. Aí Jesus aproveitou o gancho: e vós? Pode ir, vai embora. O que vós queres mais? E na mesma hora levantou um sabiamente, dizendo: Senhor, para onde nós iremos, se só tu tem palavra de vida eterna? Entenda, até Satanás, ele se aproveita e pega a palavra de Deus também para pregar também. Que isso, irmão? Ele pega também a palavra de Deus para pregar. Conhece melhor, conhece bem melhor, mais do que eu e você juntos. Se juntar o nosso conhecimento, Satanás ganha da gente. Mas só tem uma coisa que ele não ganha: é a unção do Espírito Santo que está dentro de nós. Porque esse miserável sem vergonha até Jesus foi enfrentar. E está pensando que ele foi enfrentar lá com as armas dele? Não, ele foi usar a própria palavra de Deus para fazer Jesus cair em contradição. E quantas pessoas têm caído em contradição por não observar o que está escrito? Aí dizem assim: não, tudo é mesmo, ele está certo. Você tem que ver se está escrito, se o que nós falamos procede da palavra de Deus. Se não procede, você tem que rejeitar, porque senão você vai entrar no engano de Balaão, no erro de Caim, na contradição de Coré.
e vai perecer. Muitos se rebelaram contra Deus, deixaram a sua palavra e começaram a seguir os seus próprios caminhos. E você pode observar a Bíblia na íntegra, que até os homens mais perversos que viveram sobre a face da terra tiveram a oportunidade de Deus. Eles tiveram! É muito difícil de você ver um pregador falando isso, dos homens mais perversos que viveram sobre a face da terra tiveram a oportunidade de Deus. Mas coração duro, coração teimoso. Deus fazia os milagres, fazia as maravilhas, eles queriam ver milagres, queriam ver maravilhas. Eles queriam viver suas próprias carnalidades, suas próprias vidas. Mas mais tarde se arrependeram. Como a história do rico e do pobre. Para azar de um, alegria do outro, os dois morreram no mesmo dia. E você conhece a história. Versículo 24 diz assim: porque se contempla a si mesmo, e foi-se e logo se esqueceu como era. Assim somos nós. Não buscamos o conhecimento da prática, nem da teoria. Só buscamos coisas para si mesmo. Mas uma hora nossa vida vai passar. E aqueles que lembram, vai lembrando um pouco, daqui a pouquinho esquece. A nossa vida que vivemos sobre a face da terra. Daqui a pouquinho esquece, ninguém lembra mais. Aí vai vindo uma outra geração, netos, subnetos, é assim que se fala? A gente vai mudando o andamento. E vai vindo, e logo cai no esquecimento. Cai. Mas só tem num esquecimento que nunca vai cair, que é no esquecimento de Deus. Tanto os condenados como não condenados. Tanto condenado como salvo. Tanto direita como esquerda. Esses não caem no esquecimento de Deus. Está lá, a Bíblia diz que há um memorial. E o livro descreve tudo. Imagine só, irmão, desde o início da criação. Desde Adão e Eva até o dia de hoje. Tudo escritinho lá nos livros. Imagine a biblioteca lá no céu, como é que deve ser. Está pensando que isso aqui é coisa da minha mente? É fruto da minha mente? Busca na Bíblia que você vai ver. Principalmente você que é leitor, gosta de ler bastante. Imagine como é que deve ser a biblioteca lá no céu. Vamos ouvir aí o livro de Abraão. O que ele fez sobre a face da terra. Porque só tem o básico aqui. Na Bíblia Sagrada só tem o básico. Mas Abraão fez muito mais. Vamos ver aí o livro de Jacó. Porque aqui tem o básico. Mas ele fez muito mais sobre a face da terra. Até Jesus Cristo. Ele fez tantas coisas que a Bíblia diz que não conteria tantos livros sobre a face da terra o que Jesus fez. Mas só cabe à eternidade saber, porque está escrito lá na eternidade. E tu acha que a minha vida e a tua vida não está sendo escrita também? Você acha que vai cair no esquecimento? Se o teu computador barato aí, nosso computador barato, registra tanta coisa, consegue guardar os arquivos, imagine lá nos céus. Como é que está tudo guardadinho, desde o nosso 0 ano de idade. Desde a nossa, aquela primeira palmada que você tomou atrás, lá no ano que você nasceu, que você caiu na berrada, porque o médico tem que fazer isso para a criança chorar. Pá! Desde aquela primeira lá, palmada, até o dia que você partir dessa vida, acho que não está escrito lá no céu. Está tudo escritinho lá, fica nada encoberto. Tudo está escrito lá por Deus. Mas continuando a mensagem da palavra de Deus. Tá bom hoje, maná tá bom hoje. Conhecimento da prática e teoria. Mas vamos lá então. Versículo 25 diz assim: aquele porém que atenta bem para a lei, perfeita da liberdade, e nisto persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazendo da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Está dizendo aqui que não é para a gente esquecer. Porque tem gente que ouve e esquece, não guarda nada. Isso aí, ele consegue guardar a vida de todo mundo. Consegue guardar o capítulo da novela, cenas dos próximos capítulos. Consegue guardar tudo, mas a palavra de Deus não consegue guardar. Mas a Bíblia diz acerca disso. Que a Bíblia diz que a palavra de Deus é como semente. Ela vem ao coração e se a gente não souber cuidar para regar, para ela crescer, o inimigo vem e tira do coração. E começa a colocar o que não presta. E a Bíblia nos diz: o homem só fala do que o coração está cheio. Aleluia, glórias a Deus. Por isso que a Bíblia aqui diz: sendo um ouvinte não esquecido, mas fazendo a obra, tal será bem-aventurado no seu feito.
vai ser bem-aventurado. Deus vai estar vendo lá em cima. Você pode estar até fraquinho, você pode estar até cabisbaixo, mas está se esforçando para ver a obra de Deus concluída na tua vida e ver almas salvas através do teu testemunho. Meu Deus do céu, você não sabe o quanto que Deus está preparando de bênção para você. Vai ser uma bênção tão grande que você vai dizer que foi a maior abastança. Aleluia, glórias a Deus. Mas a Bíblia nos diz, em Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada de dois gumes. Ela é viva e eficaz. Ela fechada para os cientistas é um livro comum, mas ela aberta para os crentes é uma palavra poderosa. Ela faz tudo. Ela liberta, salva, corta Satanás no meio, bota ele para correr. Ainda que Satanás se meta pregador, mas não vai saber manejar bem igual um crente maneja. Porque na hora ali, irmão, a Bíblia diz lá, 2 Timóteo, que diz que maneje bem a palavra da verdade e não se envergonhe. Satanás pensando que podia manejar bem para enganar Jesus Cristo, Jesus Cristo passou por cima dele, manejou melhor do que ele e botou ele para correr. Arreda-te daqui, Satanás, porque só o Senhor teu Deus adorarás e só ele servirás. Aleluia, glórias a Deus. Não adianta vir para cá querer dar uma de pregador, não. Sai daqui, cão. Mas vamos lá então. Versículo 24 diz assim: se alguém entre vós cuida ser ele... Ih, meu Deus, isso aqui vai pegar agora. Como diz o pastor Ricardo, vai piar agora a giripoca. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, e a sua religião é vã. Quantos, irmão, que tem a língua maior do que o corpo? Tem muito por aí que diz que tem que fazer um caixão maior para a língua e um menor para o corpo. 2 inteiros no mesmo dia, já pensou? Camarada fala daqui, fala dali, fala de lá, fala de cá, cuida da vida de um, da vida, mas não cuida de si próprio. Quando a Bíblia diz assim, examine-se, pois, o homem. A Bíblia diz, examine a vida dos outros. A Bíblia não diz, examine a vida de ninguém. Ela diz sim, examinar as escrituras, porque cuidar e ter nela a vida eterna. E às vezes o camarada é tão linguarudo, irmão, fala tanta miséria, tanta desgraça, que você consegue discernir até o coração. Porque a Bíblia diz que o homem só fala do que o coração está cheio. Se um homem tiver o coração cheio de palavras boas, só vai falar coisas boas. Tu não vai ver ele xingando palavrão, e pode chutar a pedra, mas vai dar glória ao Senhor, não vai xingar. Agora quando ele chuta a pedra e começa a xingar, o coração dele está cheio de hipocrisia, cheio de coisa que não presta, e precisa se encher da palavra de Deus para poder se libertar. Por isso que a Bíblia diz, tem muitos que é uma santidade tremenda. Não tenho nada contra isso não, você pode ser santo, mas guarda a sua língua. É uma santidade daqui, santidade daqui, ó. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, aí julga um, julga outro, só ele que vai para o céu, todo mundo vai para o inferno. Ele já até conta assim na conta dos valores, sabe contar no dedo? Aquele vai para o inferno, aquele vai para o céu, aquele vai para o inferno, aquele... Ele já até sabe quem vai e quem não vai, já se transformou Deus ele. Ele já sabe julgar quem vai e quem não vai. Mas a Bíblia diz que só vai para o céu lavado e remido no sangue do Cordeiro, porque enquanto há vida, há esperança de salvação. Por isso eu vos digo, deixa quem quiser andar de qualquer maneira. Uma coisa também que eu acho hipocrisia no nosso meio, sabe o que é? É o camarada pegar no microfone, principalmente alguns ministros que andam por aí. Pega no microfone, eu falei pra você, eu sabia que fulano ia cair. Tu sabia, miserável? Porque tu não foi lá avisar? Porque a Bíblia diz, se tu vê o justo caminhando por buraco e não lhe adverte, o sangue dele será requerido da tua mão. Então tu não sabia nada, porque se tu soubesse, tu ia lá advertir. Aleluia, glórias. São essas coisas que a gente vê por aí. E a Bíblia diz que esses conhecimentos é maligno. Que esse conhecimento é maligno. Não vem de Deus não, porque a sabedoria que vem do alto, ela é igual a de Jesus Cristo. Ele ensina, ensina, ensina e não se cansa de ensinar. E nem impede ninguém de ler a Bíblia. Porque tem outros que até de não precisam mais ler na palavra de Deus. Porque o povo já conhece, já sabe até demais, está pecando porque quer. Isso é uma mentira de Satanás.
Porque a Bíblia diz, quando o povo uma vez foi destruído porque ele faltou conhecimento, porque faltou. Se Jesus Cristo, quando veio em sua época, irmão, ele já sabia que os profetas tinham pregado, que João Batista então tinha descido a lei em geral, raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Na hora até o rei Herodes rodou, nem sobrou para ele. Sobrou para ele também, quer dizer. Ele chegou lá na hora lá e ele botou logo o dedão e falou aquela história que todo mundo conhece. E Jesus Cristo viu todo mundo pregando ali, cumprindo, e veio também e pregou também. Não disse, eu não vou pregar mais não, porque esse povo aí está errando, já conhece até demais. Então eu vou falar mais o que aqui? Ele continuou pregando, ele continuou ensinando e dando exemplo, do jeito que eu faço, vós também vão fazer. Vão ensinar, vão ministrar, vão dizer a minha palavra com autoridade e poder, pregando nos quatro cantos do mundo, e aí virá o fim. Sabe o que serve para nós? Enquanto nós estamos vivos e conhecemos a palavra de Deus, temos que continuar pregando sem parar. Porque a Bíblia diz, pregar em tempo e fora de tempo. Se não tem ninguém para você pregar, pegue o espelho, se olhe no espelho e comece a pregar para si. Quantas vezes eu não fiz assim, querendo ser pregador? Pegava, olhava lá no espelho, botava o dedão no meu rosto e dizia, tu tem que se converter, tu tem que aceitar Jesus. Pregava para as paredes, pregava aqui, pregava ali, fazia o apelo, nenhuma parede aceitava Jesus. Coração duro. Então entenda, temos que continuar pregando, anunciando a palavra, ainda que muitos nos chamam de louco, de fanático, maluco, mas conscientemente você sabe o que está fazendo, conscientemente você sabe para onde vai. Eu entendo, irmão. Interessante, eu queria assim que acontecesse, sabe o que? Na hora que você estivesse pregando, a pessoa viesse te chamasse de louco, de maluco, assim no seu rosto, assim. Mas sabe o que acontecia? Você pregando e a pessoa te chamando de louco. Mas eu queria que naquela hora a morte acontecesse. Viesse a morte naquela hora e levasse os dois assim da tal maneira. Aí, partiu os dois. Aí lá do outro lado da vida, eu quero ver ele continuar acusando. Você é louco, você é fanático, você é maluco. Aí vai desesperar. Meu Deus do céu, era verdade que os crentes falavam assim, aconteceu com aquele rico. Quantas e quantas vezes ele não deve ter falado isso? Jesus Cristo contou essa parábola. E Jesus Cristo jamais ia ser mentiroso, porque senão ele não cumpriria a evangelização e nem o salvamento através de sua vida se entregando por nós. E ele próprio falou que todo mentiroso é filho do diabo. Então ele contou aquela parábola, que foi um fato que uma vez aconteceu, que morreu o rico e morreu o pobre, para a alegria de um e azar de outro, os dois morreram no mesmo dia. Agora medita no que eu vou falar para você. Jesus é mentiroso? Jesus estava contando mentira naquela hora? Claro que não. Aquilo foi um fato que uma vez aconteceu e vai acontecer conosco também. Você que prega, você que persevera, aquele que não acredita, que é incrédulo, então vamos partir. Do outro lado a gente acerta as contas. Se é a realidade que a gente está falando ou não. Do outro lado a gente vê. Porque enquanto estivermos nessa vida, nós vamos sempre ser questionados, vamos sempre ser falados, dizendo isso, aquilo outro. Não importa, o importante é quando passar para o outro lado. Para o outro lado, quando passa, aquele que vai é só alegria, e aquele que vai sem Jesus é só tristeza. É só tristeza, como diz a palavra do Senhor. Versículo 27 diz assim: a religião pura e imaculada para com Deus. Ó Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Eu digo para você uma coisa: não espere melhora do mundo, porque o mundo, a tendência é piorar mais ainda. A Bíblia diz aqui, ó, guardar-se da corrupção do mundo. Muito mais coisa vai acontecer. Você pode se levantar o político que quiser, falar que vai melhorar, vai fazer, não vai melhorar nada, porque a Bíblia diz que só vai piorar as coisas. A tendência é só piorar. E muitos cataclismas já estão acontecendo sobre a face da terra. E se não tivermos preparado, percebido, dentro do conhecimento da prática e da teoria, para nos guardar a cada dia, porque quando temos o conhecimento da prática e da teoria, a gente nos guarda daquilo que vem para nos desabar espiritualmente, a gente se guarda a cada dia.
A gente enfrentamos muitas lutas, mas uma das maiores lutas é contra si mesmo. Essa é uma das lutas difíceis de se vencer. Mas com perseverança e com Jesus Cristo na vida, a gente vence. Enquanto está tudo bem, a pessoa não está nem aí para Jesus. Mas quando desaba tudo, ela bota a mão na cabeça e diz: meu Deus! Aí Deus lá de cima olha assim: agora você lembra de mim? Por tanto tempo chegando até você, usando meus profetas, você não lembra. Agora só tu desabar, você lembra de mim. Mas Jesus Cristo veio para isso. Para os doentes, para os problemáticos, para aqueles que necessitam de salvação e de consolo. E que quer morar no céu e repouso para as vossas almas. Não adianta você ir para o purgatório e nem acender 500 velas, porque o que vai fazer a tua alma repousar é Jesus Cristo. Se você partiu dessa vida para outra sem Jesus Cristo, nem adianta você acender vela, nem adianta, que vai ser gritos e ranger de dente. E se aparecer alguma alma penada aí, conforme eles dizem, dizendo que é um parente teu que é uma velhinha, clama o nome e o sangue de Jesus, que tu vai ver essa alma aí se desfazendo e se transformando num demônio. Porque Satanás, se for possível, a Bíblia diz, ele se transforma em um anjo de luz para enganar os escolhidos e os homens das trevas. Por isso a Bíblia diz que temos que ter a cada dia a unção dos santos e a cada dia perseverar na palavra de Deus, para que tenhamos conhecimento a cada dia, para discernir entre o bem e o mal, para discernir entre a luz e as trevas, para discernir entre Jesus Cristo, nosso Salvador, e Satanás, o destruidor das almas. E quando conhecemos a palavra de Deus, a gente consegue discernir muito bem as coisas. Por isso persevere a cada dia. Não desista da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que nos vai dar vida. É a palavra de Deus que vai nos mostrar o endereço para os céus. Quando a gente quer conhecer aquele que já estudou uma vez, para se aprender, um professor lhe ensina português, matemática, física, história, geografia e algo a mais. Mas você se dedica naquele ensinamento para poder aprender. A mesma coisa é a palavra de Deus. O Espírito Santo tem usado os seus servos, os servos de Deus, para poder ministrar a palavra, mas você entra num ouvido, sai no outro, e não se dedica para aprender a palavra de Deus. Aí chega qualquer Maria, vai com as outras aí, chega qualquer um, qualquer tipo de ensinamento, qualquer tipo de alimento, e começa a distorcer a palavra, e você é verdade, precisa disso tudo não. Aí não medita na palavra, fica sem estrutura a tua casa, porque a Bíblia diz que uma casa na rocha é aquela que ouve a palavra e guarda, porque aquele que ouve e não guarda, vai vir vento e tempestade e vai derrubar. Mas aquele que guarda, pode vir vento e tempestade, ele não vai cair, ele vai permanecer de pé. E ainda que esteja fraco, cabisbaixo, e ainda que caia, o Senhor diz assim: o Senhor o tornará a levantar. O justo pode cair várias vezes, mas o Senhor o tornará a levantar. Mas toma cuidado que esse cai aí, que tem gente que se acostuma já. Fica brincando de cai. Cuidado com isso. Uma hora dessa você pode cair e não voltar mais. Porque o Senhor vai dando oportunidade. Dá daqui, dá dali, dá de lá, dá de cá. Aí você não aproveita. Aí daqui a pouquinho não tem mais retorno. Não tem mais retorno. Por isso temos que perseverar a cada dia na palavra de Deus. Porque sobre a prática da palavra nós vamos conseguir vencer e ir até o fim. E chegar no céu de glória. Porque esse é o nosso objetivo. Morar no reino de Deus. Por isso persevere a cada dia, sabendo que a vitória é certa em nome de Jesus Cristo. E você vai ver que valeu a pena perseverar. Porque aquele que começou a boa obra, ele vai até o fim, até aperfeiçoar. E eu te garanto uma coisa: Jesus Cristo não é que nem os homens. O que ele promete, ele cumpre. Se o homem prometeu e não cumpriu, não se preocupe, porque o que Deus promete, ele cumpre. E se ele falou que vai te dar vitória, ele vai te dar. Mas observe a palavra dele, para que você possa ter vida e vida com abundância. Por isso que Deus possa falar mais forte ao seu coração
e te iluminar a cada dia, para que você possa entender e saber o plano da salvação. Para se conhecer esse plano da salvação, você tem que observar a palavra de Deus e ver a vida de Jesus, não ver a vida de ninguém. Veja a vida de Jesus e você vai ver que verdadeiramente vale a pena ficar na casa de Deus e perseverar até o fim, porque a vitória vai ser certa em nome de Jesus. E que Deus possa falar mais forte e a cada dia te firmar na rocha, para que nós possamos chegar aos céus.